O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Você não é o seu emprego. É com essa frase do filme Clube da Luta, de David Fincher, que o professor Giovanni Alves começa um dos seus artigos sobre trabalho, subjetividade e capitalismo manipulatório. O professor Giovanni é professor do programa de pós-graduação da Unesp Marília, professor do doutorado em Ciências Sociais da Unicamp, coordenador-geral da Rede de Estudos do Trabalho, RET, e pesquisador do CNPq. Bem-vindo, professor. Obrigado. Professor, eu queria começar com o seguinte questionamento. Quando a gente fala em capitalismo, a gente logo lembra daquelas imagens que fazem referência ao período pós-revolução industrial, os trabalhadores nas fábricas sendo explorados, e hoje a realidade já não é mais essa. O que é o capitalismo manipulatório? Bom, o capitalismo histórico, ele de fato, ele nasce em fins do século XVIII, começo do século XIX, o capitalismo industrial, e ele hoje assume uma dimensão planetária. Na verdade, nós não temos mais aquelas fábricas de chaminés, aqueles proletários rudes, maltrapilhos saindo das fábricas. Hoje, na verdade, você tem um sistema que ele, na sua essência, ele é o mesmo. Nós, evidentemente, continuamos sendo explorados, evidentemente, todos nós somos, talvez não mais operários, mas trabalhadores assalariados, esse assalariado no sentido de estar submetido, né, ao capital e produzindo uma riqueza abstrata que é apropriada por uma classe que é a classe dos capitalistas, que hoje é uma oligarquia financeira. Então, quer dizer, se nós formos verificar, em 200 anos de história da humanidade, o modo de produção capitalista, ele continua na sua essência o mesmo. O que mudou talvez foi a forma, né? O que mudou talvez foi o modo de como essa essência aparece na nossa percepção. Então, o capitalismo industrial hoje, ele não diz respeito apenas a uma região, porque no século XVIII, século XIX, quando você falava em capitalismo industrial, você pensava naquela região, na Inglaterra, em algumas regiões da Europa continental, né? Hoje não, hoje você tem um capitalismo que é um capitalismo global, né? Onde essa realidade que todos nós temos que sobreviver trabalhando, vendendo a nossa força de trabalho, ela é encontrada em qualquer lugar do mundo. Não tem mais lugar onde você possa dizer que não tenha mais essa lógica do capital. O capitalismo manipulatório, ele é uma forma deste sistema, né? Deste sistema do capitalismo industrial, do capitalismo da grande indústria. Entenda-se indústria não no sentido da dimensão material, mas na dimensão da forma social, né? Hoje você não tem a grande indústria, não é só mais aquela fábrica de chaminé. A grande indústria, por exemplo, são os serviços, certo? Você tem uma grande indústria do entretenimento, você tem uma grande indústria da educação, você tem uma grande indústria da saúde, também são indústrias. São organizações que produzem uma riqueza abstrata, lucro, certo? Hoje você tem o capital entrando em instâncias que antes, no começo do capitalismo industrial, não se imaginava que o capital fosse entrar em instâncias que hoje fazem parte, inclusive, da reprodução social. Então, o capitalismo manipulatório, ele é a forma mais radical desse desenvolvimento, porque é quando o capitalismo ele começa a manipular as profundezas da alma. É por isso que essa ideia de captura da subjetividade, ele é o próprio traço essencial do capitalismo manipulatório, aquele capitalismo que ele entra dentro da pessoa, né? Ele incorpora aquelas dimensões que antes elas não estavam, vamos dizer, submetidas a essa lógica da valorização.
Então é por isso que quando o Fincher, o David Fincher, no Clube da Luta, que é um filme de 1999, curioso como o cinema às vezes nos ajuda a perceber certas coisas, é o auge do desenvolvimento do capitalismo global, quando ele diz você não é o seu emprego, ele está exatamente querendo nos lembrar que nós não podemos nos reduzir, a pessoa humana não pode se reduzir ao emprego, porque o que é que o capital faz? É isso, ele comprime e ele manipula, aonde você reduza a essa dimensão do emprego. Emprego entendendo essa dimensão do trabalho assalariado. Agora, professor, essa dimensão que o professor acaba de falar, emprego, também tem mudado na nossa realidade. Hoje a gente tem diferentes relações com o emprego, de jornada, de salário. Como que é o emprego hoje no nosso mundo? Veja bem, uma das características do modo de produção capitalista, e eu diria que isso é uma percepção científica, Você tem as ciências sociais, você tem uma ciência da sociedade. Então, uma das conquistas do pensamento científico da sociedade é que nós nos organizamos a partir de um modo de produção capitalista, que ele, historicamente, ele muda a sua forma de ser. Quer dizer, ele evolui, você tem uma evolução do capitalismo. Então, evidentemente, no começo, nos primórdios do capitalismo histórico, o emprego ele tinha uma configuração, hoje ele já tem outra configuração. Quer dizer, é como se o mundo do trabalho ele se transfigura, ele se metamorfoseia de acordo com as etapas da evolução do capitalismo. Então, hoje nós estamos numa etapa, que eu diria uma etapa de crise, uma crise estrutural do capital, que isso é importante para nós explicarmos essa transfiguração da forma emprego, certo? Aonde essa forma ela se dilui, ela não é mais aquela noção de você pensar, por exemplo, na época do capitalismo fordista, keynesiano, você imaginava aquele emprego como sendo algo, um emprego para toda a vida, certo? Onde tudo estava organizado, Você educar, você fazia uma faculdade, você tinha um diploma, você conseguia um emprego, Você constituía uma família, Anos e anos você trabalhando naquela mesma empresa, você depois se aposentava, ia criar os netos e morria, e a coisa, quer dizer, a vida estava muito organizada nessa narrativa do emprego para toda a vida. Hoje você não tem isso acabou, com essa crise, a grande crise, acabou. Então o emprego ele se tornou uma narrativa de uma profunda intermitência. As pessoas, a juventude hoje, talvez no setor público ainda se pense assim um emprego como sendo uma sombra numa grande árvore frondosa que é o Estado, um emprego para toda a vida, uma coisa de uma segurança, uma segurança profissional e tal. Mas, em geral, o que você tem hoje é uma perspectiva de uma insegurança num emprego. Você está hoje num emprego, amanhã você está em outro, e está se criando essa narrativa. Isso é uma narrativa, eu diria, uma narrativa muito perversa, porque você vai ficar um pouco, vamos dizer, ao Deus dará do mercado. Então o emprego ele muda a sua forma de ser. E eu fico me perguntando os impactos pessoais, as consequências pessoais desse capitalismo flexível, aonde essa noção de emprego que organizava a nossa vida, ela desorganiza esse emprego, vamos dizer, o emprego precário, certo? O que é o emprego precário? É aquele emprego que você está hoje aqui, amanhã você não sabe se vai estar, E uma tremenda insegurança, inclusive, no planejamento da vida, certo? E isso é algo que eu diria que isso vai se aprofundar no século XXI, porque é parte dessa metamorfose do mundo do trabalho, que é, vamos dizer, um elemento da evolução do capitalismo global.
Professor, hoje a gente vê algumas empresas multinacionais, transnacionais, que usam o termo colaborador em substituição ao termo funcionário ou trabalhador. O que esse termo esconde, na verdade? Olha só, o capitalismo manipulatório, quando nós falamos em manipulação, e eu, nas minhas reflexões, eu caracterizo a manipulação nessa atual etapa de desenvolvimento do capitalismo histórico como sendo uma manipulação reflexiva. Quer dizer, o capitalismo sempre manipulou, desde que ele existiu, porque é parte de um sistema que ele tem que, de um certo modo, estar criando laços de consentimento para explorar, para a produção de mais-valia. Agora, a questão é que a manipulação hoje ela assume uma dimensão de uma manipulação reflexiva. O que é a manipulação reflexiva? É uma manipulação que se dá muito no plano da linguagem, né? Você tem hoje a manipulação da dimensão simbólica. Aquilo que o Lacan, que é um psicanalista francês, ele pensava em termos de estar estruturando o real, né? Quer dizer, como é que você estrutura? Você estrutura o real a partir da linguagem, né? O modo como você fala é o modo como você estrutura o real, você percebe a realidade. Então, o capitalismo ele está manipulando muito essa dimensão linguística, né? E é algo tão profundo que as pessoas, às vezes, elas não têm noção de que elas estão constituindo uma forma de perceber o real a partir do modo como elas utilizam as palavras, as noções, certo? A questão da sintaxe, né? Então, se você, por exemplo, se as pessoas não tiverem mais a palavra para designar certas coisas, as pessoas perderam aquelas coisas, né? Você pode perder uma coisa a partir do momento que você é alienado do nome daquela coisa. Então, eu fico imaginando o que é por trás desta operação linguística de substituir trabalhador por colaborador. É aquilo que eu tento classificar como sendo um processo que é parte desse capitalismo manipulatório, que eu chamo de dessubjetivação de classe, que é um processo muito profundo que tem caracterizado o capitalismo neoliberal nos últimos 35 anos, onde vai se quebrar essa dimensão do coletivo, da classe social, da classe trabalhadora, da resistência, da luta. Se você for verificar, nós chegamos até o ponto nodal da coisa, né? Eles querem nos reduzir a individualidades isoladas, né? Vinculada a uma pretensão de harmonia social. Colaborador, então, colaborador não pode fazer greve, colaborador não pode estar contestando aquela lógica da exploração. Colaborador, aliás, é algo que você pode até estar apagando da cabeça das pessoas, certo? Que elas são felizes. Por quê? Porque, afinal de contas, estão colaborando com a sua própria miséria. Isso é que é algo perverso. Então, o capitalismo manipulatório ele tem uma dimensão de perversidade muito grande. O que é o perverso? O perverso é você colaborar com o teu algoz e ter gozo. Então, essas são as implicações de nós estarmos utilizando um termo que eu diria que é um termo perverso. E é uma coisa curiosa, eu estava vendo no Twitter e estava saindo uma propaganda eu assino lá do TST, e o próprio TST utilizando numa certa mensagem que ele estava passando esse termo colaborador. Eu fiquei pensando como isso vai se disseminando no nosso linguajar cotidiano e até nós nos pegamos assumindo essa linguagem que eu diria que é uma linguagem do capital. Nós já voltamos a falar sobre esse assunto depois do intervalo. O
convidado do Novo Debate de hoje é o professor Giovanni Alves. Nós estamos conversando sobre a captura da subjetividade no trabalho no mundo contemporâneo. Professor, hoje as pessoas elas estão muito focadas no trabalho. A gente falava sobre isso no primeiro bloco, de modo que sobra muito pouco tempo para que as pessoas tenham espaço na vida social e mesmo para o autoconhecimento. O que é isso, professor? Isso é a captura da subjetividade? Veja bem, o trabalho ele é uma característica, especificidade da nossa espécie, né? O homem, ele é um animal que se fez homem através do trabalho. Quer dizer, o trabalho, ele é um elemento da humanização do homem. Só que, no modo de produção capitalista, o trabalho, ele adquire um outro sentido. Ele se torna um trabalho estranhado. Ele adquire uma conotação negativa, né? Ele adquire essa dimensão alienada. Então, às vezes eu fico pensando que essa é a verdadeira miséria. A miséria humana nessa civilização do capital. Que aquilo que nos distingue dos animais é aquilo que nos aliena de nós mesmos, dos outros, né, da vida, né? O trabalho ele se desconecta no sentido da atividade vital. Então, veja bem, se essa é uma característica do modo de produção capitalista, né, o capitalismo histórico ele se caracteriza por aprofundar essa dimensão alienada do trabalho. O trabalho ele se desconecta da vida. Na verdade, a vida ela também vai perder um sentido. Não é só o trabalho que perde o sentido, a vida também não tem um sentido. Então é aquele trabalhador que passa de segunda a sexta, né, envolvido numa atividade que para ele não tem sentido, e no final de semana ele vai encher a cara. Ele vai se entreter, ele vai querer esquecer até que ele existe. Porque na segunda ele vai ter que entrar novamente naquela roda viva. Então essa é a dimensão da alienação. O homem, quando ele se aliena dessa atividade vital, a própria vida ela é alienada de si mesmo. Então vejam bem, o trabalho assalariado, vamos utilizar esse conceito, né? Porque se nós formos pensar, trabalho assalariado é aquele trabalho que é uma necessidade, no sentido de uma necessidade de sobrevivência, certo? É um meio de vida. É um meio de vida, mas é um meio, não é a vida, não é a atividade vital, é um meio de vida. Esse trabalho alienado, ele tem um sentido muito envolvente, muito expansivo. Hoje, com o capitalismo manipulatório, ele domina, ele reduz a vida a essa atividade estranhada, né? Hoje eu fico pensando assim, que às vezes você não consegue mais distinguir o que é vida e o que é trabalho, né? Uma série de atividades profissionais, você não tem uma linha limítrofe, né? O tempo de vida e tempo de trabalho. Você trabalha, hoje em dia, principalmente, você está executando uma série de atividades que são trabalho mesmo fora do teu tempo de trabalho, final de semana, né? Aquele tempo que você pensa que é para você, não é para você, né? Você está, as redes sociais hoje, as redes, né? Esse capitalismo manipulatório que tem uma base informacional muito complexa, ele envolve as pessoas de uma forma que as pessoas não conseguem se desconectar, né, dessa atividade, desse trabalho alienado, no sentido de que eu fico pensando qual é o tempo que as pessoas têm para si. E eu fico pensando até se as pessoas têm noção de si mesmas, no sentido de que a alienação ela se aprofunda no aspecto até do self, que é algo que eu discuto nesse meu último livro, né? É algo que merece uma investigação, né?
E eu diria que é uma violência. Novamente, entrando com essa palavra, né, é uma violência consentida, é uma violência no sentido de que você, de um certo modo, perde inclusive a noção do si mesmo, né? A noção dos laços humanos, familiares, das amizades. Hoje os riscos são muito grandes de você, né, de você estar entrando nessa dimensão de um trabalho estranhado que te reduz enquanto pessoa, né? Isso é próprio da lógica do capital, essa expansividade, né? Essa capacidade de envolvimento, e isso é de fato a lógica da dimensão da captura da subjetividade. Subjetividade, só um detalhe, quando se fala de subjetividade não é só mente, é mente e corpo, né? O conceito de subjetividade implica mente e corpo. Então, e é uma dimensão do self pessoal, da pessoa. Não é a única, mas é uma importante dimensão que está sendo cada vez mais envolvida, né? Ou capturada, entre aspas. Eu coloco captura entre aspas. Por que entre aspas? As aspas têm um sentido muito importante. Por quê? Porque a captura realmente ela é um processo. Ela é um processo contraditório. As pessoas elas lidam com conflitos íntimos. As pessoas não aceitam. Você tem uma insatisfação, você tem uma inquietação pessoal, né? Do capital, ele é uma relação social que ele produz um campo de uma disputa, de uma inquietação, e então a captura não é algo perene, certo? Se fosse algo perene, as pessoas não adoeciam, as pessoas não entravam em depressão, estresse, ou não havia momentos, inclusive, de resistência, né? Resistência individual, resistência coletiva, de luta, de mudança social, mudança histórica. Então, a captura da subjetividade, esse termo captura tem que ser bem precisado para não dar aquela ideia de que está tudo dominado e foi sequestrado, está rendido, né? Como algumas pessoas estão falando em rendição, não é rendição. Captura não é rendição, não é sequestro. Captura, ele é um momento muito contraditório, né? Aonde você tem esse enfrentamento, né? Essa contradição entre a dimensão pessoal e a dimensão de classe trabalhadora. Professor, hoje quando um bebezinho nasce, o pai e a mãe já fazem uma série de planos e quando essa criança cresce um pouquinho, ela já vai para uma série de aulas, aula de línguas, aula de música, aula disso, aula daquilo. Aquela criança às vezes não tem tempo nem para brincar, tamanha agenda de compromissos. Tudo isso para preparar essa criança para um futuro emprego, para uma boa colocação no mercado de trabalho. Isso continua na adolescência, continua na juventude. Como reverter esse processo que a nossa sociedade vive hoje, que leva as pessoas, prepara as pessoas somente para trabalhar? Veja bem, eu sou sociólogo. Como sociólogo, nós temos uma percepção muito clara sobre um processo de socialização. A socialização, ela é um elemento importante da formação das sociedades, né, do metabolismo social, né? Então você tem mudanças muito flagrantes nesse, chamo de sociometabolismo, esse metabolismo social, esse processo de socialização. O capitalismo neoliberal, ele ativou muito essa dimensão do trabalho, vamos dizer assim, né? Dessa lógica do produtivismo, da produção, né? Do tempo para, vamos dizer, você S.A., né? É uma expressão muito comum, assim, você S.A. é como se você próprio fosse um ativo que você tivesse que se valorizar para poder amanhã estar concorrendo, né, no mercado. E isso é uma forma de degradação da pessoa humana. Nós vivemos, o capitalismo do século XXI é um capitalismo de um complexo de degradações, não apenas da natureza, mas do homem também, que é parte da natureza, da pessoa humana, dessa dimensão daquilo, da espécie. Eu falei da questão do trabalho alienado, trabalho estranhado.
Então, às vezes as famílias, e eu digo que não são todas as famílias, é uma família, uma certa camada social, né? Que no caso da classe média é que tem essa percepção muito clara do mercado, muito envolvida pela ideologia, né? É uma questão ideológica. Nós nos esqueçamos que o capitalismo manipulatório ele é um capitalismo do poder da ideologia. A ideologia faz com que as famílias, elas de repente, elas se tornem o núcleo de valorização, de investimento, né? Então, imagina o pai e a mãe olham para os filhos como ativos, né? Ativos você tem que estar buscando valorizar. Então, cursos e mais cursos, a coisa da aparência, também do cuidado, dos valores de mercado, isso é uma coisa tremenda, né? É uma coisa tremenda porque eu fico imaginando que nós ainda... Veja bem, esse processo todo é um processo muito recente. Isso daí, eu diria que ele foi impulsionado a partir da década de 1980. A gente tem que ter uma certa consciência da temporalidade histórica. E nós estamos em 2016, então nós ainda não temos a percepção das consequências humanas, né, desse capitalismo flexível, desse capitalismo manipulatório, tal. Isso me preocupa muito, porque eu fico me perguntando como é que vai ser a velhice desses jovens que hoje são tratados como ativos, né, das famílias de classe média, né? Como é que vai ser? Essas pessoas, elas estão... Tem uma frase do filme Blade Runner, do Ridley Scott, que ele diz: a luz que arde muito dura pouco. Não é à toa que essas pessoas com 35, 40 anos, elas já estão adoecendo, já estão pegando doenças de que em outras épocas era só os 50, 60 anos. Né? Hoje você tem um envelhecimento da juventude. A juventude ela está envelhecendo muito rápido, né? Por conta dessa velocidade, dessa redução do tempo de vida, tempo de trabalho. É uma lógica do Você S.A., onde as pessoas assumem aquilo. Elas querem ser mercadoria. Você tem uma estética da mercadoria a partir da apreensão do si próprio. As pessoas, a coisa do selfie, a coisa da imagem, a coisa do aparecer, né, da superficialidade, que hoje está nas redes sociais, uma sociedade da superfície, das coisas planas, né? Isso preocupa muito em termos. Agora, isso são as famílias das camadas médias, né? Porque você tem hoje uma dimensão que às vezes está oculta, e aí eu concluo falando disso, que são as camadas pobres, né? Que não tem mais noção de família, né? Que os jovens, às vezes, eles têm que, bem cedo, começarem a cair na vida, né? E essas pessoas são vítimas também de uma violência. Talvez não a violência simbólica, mas uma violência real, no sentido mesmo de que essas pessoas estão cada vez mais invisíveis para nós. Nós não conseguimos vê-las, né? Nós só as vemos quando elas nos assaltam, quando elas nos intimam, né? Quando algo quebra aquele mundo um pouco, né, do show de Truman, né? Então, o que é um filme também, né? Quer dizer... Então, veja bem, é uma questão de classe social. Eu acredito que essa tua pergunta tem muito a ver com a classe social. E nós fazemos parte dessa classe social um pouco do espetáculo, né? Agora, existe milhões e milhões de trabalhadores que são invisíveis, que o percurso de vida deles é ganhar vida, né? Principalmente num país como o nosso, que é um país de miseráveis, né? E as pessoas têm que se virar para ganhar vida e às vezes não. Eles sabem que esses cursos que eles vão fazer não vai dar sentido nenhum, certo? Eles sabem que às vezes certas preocupações são mais preocupações das camadas médias. Professor, muito obrigada pela participação no Nuevo. Obrigado e
Até a próxima. Foi um grande prazer. Você encontra mais informações sobre o assunto de hoje no livro A Tragédia de Prometeu, a degradação da pessoa humana que trabalha na era do capitalismo manipulatório, escrito pelo professor Giovanni. E você encontra a obra no site www.editorapraxis.com.br. Lembrando que o programa é uma parceria entre a UFPR-TV e os programas de pós-graduação em Tecnologia e em Administração da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Obrigada pela sua companhia e até a próxima.